pelas redes sociais estão nos cobrando para falar um pouquinho também do PSG. O PSG é o seguinte: o PSG jogou sem o Neymar, ganhou uma vitória importante, importante para muita gente, nem aconteceria, mas aconteceu fora de casa. E o trauma das oitavas. Trauma das oitavas. E tem mais uma coisa. Aí depois, o comentarista da Univision, o Zamorano, chileno, jogador importante, para aqueles que conhecem um pouquinho da história do futebol, jogava muita bola, né? Então, ele fez o seguinte comentário, que ele disse: o que eu tenho dito, eu vou repetir. O PSG sem o Neymar flui melhor. Entre outras coisas que ele falou. Depois tem uma declaração do Mbappé, dizendo que, quando o repórter perguntou para ele: vocês ganharam, parabéns, é claro, entre outras, mais ou menos assim. Sem aquele monte de atacantes, o time vai melhor. Neymar tá fora, Cavani também. Então, só para fazer esses destaques, claro que os jornais todos aproveitaram aqui e começaram com manchete: sem Neymar, PSG fatura. Então, rapidinho, eu queria que vocês fizessem isso pra gente poder falar do Corinthians e outras coisas mais. Nilson, começa com você. Mas eu não tenho a menor dúvida. Olha, eu torci muito pro PSG ontem. Eu não sei porquê, mas eu tava numa torcida pro PSG. Eu tava lá na casa do meu filho vendo o jogo, mas numa torcida, eu e minha neta. Os dois eram PSG desde criancinha. Por quê? Porque fica evidente que joga muito mais sem Neymar. O Neymar está entre os 100, 200 melhor jogador do mundo na atualidade. Mas para com isso. Eu acho. Mas é um cara que se preocupa. É um cara que se preocupa. É um cara que se preocupa só com ele. Só com ele. Sabe esse cara que é extremamente individualista? Ele quer a bola só pra ele. Só pra ele. E isso ele faz na seleção brasileira, em todos os clubes que ele passou. Ele só não conseguiu fazer isso no Barcelona. Porque no Barcelona tinha Messi, por isso que eu falava, ele era o quarto, quinto jogador do Barcelona, tinha um monte de jogador. Aí pela vaidade dele, o que ele fez? Vou jogar na França, ali eu vou sair protagonista. Primeiro encrenca com o Cavani, que era o artilheiro do PSG. Então ele é um cara extremamente egocêntrico e egoísta jogando futebol. Eu não estou discutindo aqui que ele não é um bom jogador de futebol. Claro que ele é. Entre os 100 e 200 melhor do mundo, o cara tem que ser bom. Uai, tem milhares de jogadores de futebol no mundo. Ele tá entre os 100 e 200 melhor do mundo, o cara tem que ser bom. Ele é um grande jogador de futebol. Mas o egocentrismo, o egoísmo faz com que as pessoas notem claramente que quando ele não joga, e ontem ficou evidente, o Manchester tava numa baita ascensão, rapaz. Solskjaer não tinha perdido ainda. Pois é, o Manchester numa baita ascensão. Faz com que a equipe jogue bem, não teve estrelismo. A equipe jogou pelo conjunto todo. Você percebia que um estava jogando pro outro ali e fizeram um belo segundo tempo. O primeiro tempo não foi tão grande, mas o segundo tempo foi brilhante e ganhar. Então, enquanto o seu Neymar não perceber que se ele trabalhar por um grupo, ele vai ter um rendimento, inclusive dele, melhor, vai continuar entre os 100 ou 200 melhor do mundo, na minha opinião. Fala, André. Vanderlei, eu concordo com o Nilson, assim, pra mim, eu não vou lembrar agora, mas eu li hoje uma matéria que dizia que o Neymar é o melhor jogador brasileiro dos últimos tempos, mas não o maior. Eu concordo plenamente, né? Eu acho que a qualidade técnica dele é absurda, mas falta um pouco de parceria, não foi sentido, né? Tá certo que se perdesse o PSG, eu falar, sentiu a falta do Neymar, do Cavani, ganhou, aí esquecem. Mas falando sobre o jogo especificamente, um primeiro tempo bastante equilibrado, no segundo tempo só deu PSG. É impressionante o atropelo do PSG. O Mbappé jogou numa função que ele não está acostumado pela necessidade, né? O PSG não tem um reserva pro Cavani, então em vez de jogar aberto, o Mbappé jogou centralizado. Não é a mesma coisa, ainda assim ele marcou um gol e o arranque do Mbappé é muito impressionante. Ele é o jogador mais rápido da atualidade, sem sombra de dúvidas. E só para fechar, Vanderlei, sobre o que um técnico pode fazer pelos jogadores. O Tuchel, que é o técnico do PSG, ele pegou 2 atletas brasileiros
e ele adaptou muito bem ao time do PSG. Por exemplo, o Dani Alves não tem mais capacidade de jogar como um lateral, ele não tem mais caixa para defender muito. O que ele faz? Ele coloca o Daniel Alves adiantado e o lateral é praticamente um zagueiro, né? Então até a formação do PSG ela vai mudando. Tem hora que é 4-2-3-1, aí vira um 3-4-3 e isso é muito interessante. Então ele aproveita as qualidades ofensivas do Dani Alves e não tem prejuízo com os defeitos defensivos, né? Já que ele não tem aquele mesmo vigor físico. E o Marquinhos, a partida que ele fez foi simplesmente sensacional. Mais uma vez ele jogou de volante ao lado do Verratti e ele anulou o Pogba, que vinha atuando muito bem. Jogando muito. Era o principal jogador do United desde a saída do Mourinho, só que o Marquinhos teve um papel tático fundamental, anulou. Essa é a palavra, neutralizou o Pogba, principal jogador do Manchester United. Então eu só acho que o Tite tem que observar um pouco mais isso para aproveitar as qualidades do jogador no clube, também na seleção brasileira. Um Marquinhos jogando de volante, por exemplo, um Dani Alves jogando mais adiantado, sem tanta obrigação de marcar, um Firmino, que não vai ser o centroavante da seleção, ele joga como um falso 9, ele joga como um meia atacante, é mais um camisa 10 do que um 9 muitas vezes. Então eu acho que assim, o Tite tem que pegar as qualidades dos jogadores e adaptar a seleção aos jogadores e não o contrário como ele vem fazendo. Diga, José Manuel. Marquinhos deitou e rolou. Fez uma partida espetacular no jogo de ontem. Primeiro tempo, o PSG marcou demais. O Mbappé teve uma certa dificuldade jogando ali entre os zagueiros, sem poder explorar a velocidade dele, né? Verratti, como sempre, muito bom. O Tuchel conseguiu armar bem esse meio campo com Daniel Alves diante das ausências, né? Cavani, Neymar, do Munier, né, que fizeram falta no jogo de ontem, mas no segundo tempo o time do PSG foi muito bem e em cima até, eu acho que o United começou a perder confiança, né? Ele vive um momento diferente, né? E o futebol é uma coisa engraçada. Quando saiu o confronto, o United do Mourinho, se passa era zebra contra o PSG. PSG é favorito. Aí de repente o United embalado e o PSG sem Neymar e Cavani passa a ser favorito quem? O United, mas chega lá quem ganha é o PSG. E futebol é maravilhoso por causa disso mesmo, mas foi um bom jogo. E é por isso que os São Paulinos aqui dizem, tá vendo? Nem sempre aquele que tá pior deixa de ganhar. Confiando, como disse o Nilson, o time da fé, hoje à noite.